Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Hoje a gente está bem feliz, né, com o nosso amigo Marco. Ele é do Centro Espírita Nosso Lar de Holanda, trabalhador de lá, né, palestrante, palestra para nós. E hoje o tema da palestra dele ele já deixou exposto aqui, motivos de resignação. Quem que não tem, né, um motivo de resignação e quem que não tem alguma coisa para a gente estar resignando, né, nas nossas vidas. Então ele vai falar nesse tema, tudo pautado no Jesus, em Jesus, o nosso irmão amigo, e ele vai falar de uma maneira tranquila, de uma maneira envolvente, que dá para a gente entender. E aí hoje a gente tem a Mari, que ela, a esposa dele que veio com ele, né? E a gente tem um prazer muito grande, né? Eu fiz o convite para ela de fazer a abertura, fazer a prece de abertura para nós, e ela vai fazer. Então, eu convido a Mari para nos conduzir em prece. Boa noite a todos. Então, convido a todos, fechem os olhos, vamos serenar nossos pensamentos, os nossos corações, e levá-los até o Pai da vida, nosso Pai de amor, e a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso modelo de vida. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nesta noite, possamos tirar daqui ensinamentos valiosos para a nossa vida, nosso dia a dia. Possamos, Senhor, aprender um pouco mais sobre o Evangelho, os ensinamentos do nosso Mestre, Jesus. Que as energias emanadas aqui, nessa egrégora de amor, de respeito e de estudo, se expanda por todos nós aqui presentes e também por todos aqueles que necessitam do seu amparo, do seu amor, que possamos, Senhor, estar sempre envolvidos nesse momento agradável, nessa atmosfera de paz e de união. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui, nessa casa que sempre nos recebe muito bem, com muita alegria no coração. Hoje com a missão de trazer algum ensinamento de Jesus, para que nós possamos alegrar a nossa vida na nossa caminhada. E o tema hoje, motivos de resignação. Eu vou tirar um pouquinho da tela, porque eu vou colocar um outro texto. Eu quero ler para vocês. Esse texto, eu vou ler só um trecho para que a gente possa entrar no assunto. José Herculano, um grande espírita do nosso país, que nasceu em 1915 e partiu para a pátria espiritual em 1979. Uma história recente. Muitos já tinham nascido, né, nessa época, né? Então ele diz, nesse texto, uma das acusações que se fazem ao espiritismo é a de levar o homem ao conformismo. Os espíritas se conformam com tudo, escreve-nos, e dessa maneira acabarão impedindo o progresso, criando entre nós um clima de marasmo, favorável às tiranias políticas do Oriente. A ideia de reencarnação é o caldo de cultura do despotismo, pois as massas crentes se entregam a qualquer jugo. Na época, ele recebia muitas cartas, quanto mais nós voltarmos um pouquinho no tempo, e mesmo recente, existiu muita resistência ao espiritismo. Hoje ainda existe. Mas ele recebia muita crítica. E ele escrevia nas revistas espíritas, jornais, e respondia a isso. Então, nesse detalhe ele está falando. Os espíritas são culpados, né, por aceitarem tudo. É assim mesmo, né? É assim, Deus quer assim, mas isso não é bem a verdade. Nós temos a compreensão
de que existem coisas que nós não podemos mudar. Essa é a vantagem de nós podermos entender as leis divinas. E o Espiritismo, ele nos traz isso claramente. Basta nós estudarmos e nós vamos compreender que não é aceitar simplesmente, é aceitar com razão, com entendimento, tá? E não pode aceitar qualquer coisa sem lutar, não é bem assim. Ah, é assim mesmo, tá bom? Não, não tá bom. Não é que tá bom, nós podemos aceitar com compreensão. É aí que entra a resignação. Não é simplesmente conformismo. Tá? Conformismo é simplesmente aceitar e deixar assim mesmo. Não precisa fazer nada, entrega na mão de Deus. Mas se pegar na mão de Deus, o que ele faz com tudo isso? Então você não está aqui por nada. Você não precisa fazer nada porque ele faz tudo. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Porque senão, não teríamos doenças, não teríamos dor, não teríamos sofrimento. E por que tem tudo isso? E por que precisamos passar por isso? Isso o Espiritismo explica. Então, isso não é conformismo. Mas eu estou com dor, você vai no médico. Ah, então você não está conformado com ela. Não, eu estou buscando solução. Mas eu compreendo que o sofrimento faz parte da vida. Tem coisas que nós não vamos mudar, mas tem coisas que nós podemos mudar. E nós podemos escolher. Tá? Isso faz parte da nossa vida, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Tá certo? O outro texto tem a ver com uma outra palavra. Nós falamos aqui do conformismo. Estamos falando da resignação. E agora nós vamos falar da paciência. E quem é o rei da paciência é Jó. Na Bíblia, aqui só tem um resumo, são 45 capítulos na Bíblia. É muito longo para contar a história de Jó. Ainda mais que ela é versada, é bonito. Tá? Mas nós não precisamos hoje fazer isso. É muito comum a gente ouvir essa expressão, tem que ter a paciência de Jó para fazer qualquer coisa. Então, acontece alguma coisa, haja paciência, Paciência é uma virtude. E ela tem muito a ver com a resignação. Então, a história de Jó, muitos devem conhecer, mas vai aqui uma leve passagem bem rápida. Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos, ou quando acontecem muitas coisas que testam a nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para suportar tudo. A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Jó era um homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada, seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados, e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. Não se revoltou, reconheceu que tudo que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas, era temida a lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo,
Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa revoltada o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por 3 amigos, que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e justiça divinas e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois Jó conseguiu reaver e duplicados todos os seus bens. Tornou a se casar, teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Aqui. Nessa história, nós temos, é uma passagem bíblica contada na Bíblia, então a Bíblia para nós é a verdade. Então, é uma verdade. Quantos de nós teríamos essa capacidade? Às vezes, só um tropeção num degrau já a paciência foi embora. Coisa simples, né? Então, vamos avaliar a nossa capacidade de resignação, de aceitar fatos que estão além da nossa capacidade, né? Roubar. Nós vamos usar, é claro, nosso exemplo maior, que é Jesus. O que é obediência? Cumprir as determinações, seja dos nossos pais, dos professores, do nosso chefe, e a todos a quem servimos ou devemos respeito. E, acima de tudo, é observar as leis de Deus e fazer a sua vontade. Então a gente sempre deve obedecer? E se a pessoa que está mandando você fazer uma coisa errada? Então a frase está errada? Não. O que diz? Cumprir as determinações. Mas em vermelho ali é o que fez, está lá. Acima de tudo, observar as leis. Então, se você vai obedecer, aquela ordem tem que estar dentro das leis divinas. Você não pode aceitar qualquer ordem. Por isso, é importante o nosso raciocínio. Nós precisamos pensar no que fazer. É aí que entra a nossa escolha. Eu posso escolher entre o bem e o mal. Ah, mas foi ele que mandou. Não é uma questão de quem mandou, é questão de quem fez. Né? Então, nós temos aí o nosso direito de escolha. Tá? Então, nós podemos argumentar, né? Mesmo com nossos pais. Ah, mas nós devemos obedecer ao nosso pai cegamente. Não, nós temos o direito de conversar, né? De trocar ideias. Às vezes, você está correto e teu pai ou tua mãe não está, ou está enganado sobre aquele fato. E você pode elucidar, você pode trocar ideias e resolver aquilo da melhor forma. Tá certo? Então, obedecer, mas acima de tudo, prestar atenção. Está dentro da lei de Deus? É correto? Tá? Resignação, então, é um sentimento que consiste em aceitar as dificuldades e sofrimentos da vida, que não se pode mudar, pacientemente e sem reclamar. Essa parte é difícil, né? Nós gostamos de reclamar, não gostamos? Né? Hoje não choveu, né? Tá ruim, né? Se tivesse chovendo, da última vez que nós tivemos aqui, estava um toró, um barulhão, mas estava bom também. Né?
A gente costuma reclamar quando está muito quente ou quando está muito frio, né? Nunca está mais ou menos, parece, né? Resignar-se diante das provas e expiações é ser obediente às leis. Tá? Então aí entra a doutrina espírita. Os ensinamentos das nossas provas e expiações vêm da doutrina espírita. Foi aí que nós podemos compreender, então, o que se falava, na época de Jesus, e às vezes na parábola dele, às vezes a gente não entende. Né? Mas quando veio o Espiritismo em si, a doutrina espírita, os esclarecimentos das parábolas de Jesus, é bem mais fácil você compreender as coisas e também entender por que que eu sofro, por que que não é meu vizinho. Você não sabe o que ele está passando. Por que parece que a galinha do vizinho é mais gorda? Se ela está inchada, né? Não é bonita a galinha, ela está inchada, tadinha. Não é bem isso, né? A gente tem que se colocar, cada um no seu lugar. Cada um tem que enfrentar os seus problemas. É mais ou menos maldoso, mas é assim. Eu estou com tal coisa. Problema teu. É problema teu. Não é problema de ninguém. Mas ninguém pode te ajudar? Todo mundo pode te ajudar. Você pode ajudar todo mundo. Mas o problema continua sendo teu. Enquanto você não se mudar internamente, suas atitudes, ou com a resignação, aceitar que aquilo é a martelo e a talhadeira que está te consertando, está te corrigindo da pedra bruta, te transformando numa bela estátua. Tá certo? Então, resignar-se diante das provas e expiações, das dificuldades da vida, que precisam ser superadas. Não é só aceitar e ficar sentado, não. Tem que trabalhar. É ser obediente às leis de Deus. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha, o nosso livre-arbítrio, para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. A sociedade, somos nós. O benefício que a sociedade trouxe para que nós pudéssemos viver juntos é muito grande. A cidade é uma corporação enorme que nos dá a condição de vida. Nós temos tudo que precisamos na cidade. Nós temos trabalho, nós temos alimento, nós temos o combustível, nós temos o hospital. Então, nós temos as condições necessárias. A sociedade é uma união de trabalhadores. Se todo mundo resolver cruzar os braços, nem no feriado a gente consegue fazer isso, porque sempre tem alguém que está lá 24 horas trabalhando, porque é necessário. Se todo mundo fizesse isso, com certeza a sociedade acabaria, a humanidade acabaria, dessa forma não funcionaria. Então, é necessário. Nós podemos trabalhar juntos, para o bem. Por exemplo, quando obedecemos aos nossos pais, professores e chefes, estamos cooperando nas suas atividades diárias, desde que esteja dentro, de acordo com as leis divinas, tá certo? Aquele que obedece aceitando o bom conselho está cumprindo com seus deveres com a família e com a sociedade, que é a finalidade de nós estarmos todos juntos. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para vocês. Cada um não trabalha para si mesmo, trabalha para os outros, não é? Então, se cada um dá de si para a sociedade, todos nós somos uma célula, nós trabalhamos juntos. Isso é importante. Quando Jesus diz que nós somos irmãos, faz sentido. Nós somos uma grande família, faz sentido. É muito bom. Em Mateus 22, em diante,
iniciando no 36, perguntam a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observe que nós já sabemos que Jesus veio simplesmente, ensinar o amor. E quando perguntado sobre o mandamento da lei de Deus, ele fala a mesma coisa: amor. Ame a Deus. Observe o que ele coloca: o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele não coloca no plural, ele fala para você, individualmente. Cada um de nós compreende Deus um pouquinho, às vezes, diferente, mas a nossa aceitação é que Deus existe, Deus é bom, Deus é nosso Pai, criou tudo para nós. Mas ainda assim, nós temos a nossa característica do nosso pensamento, nosso entendimento de Deus. Então, isso vale para cada um pensar. Ame o Senhor, o seu Deus. E depois ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Mais para frente lá ele vai falar: porque é necessário que você aprenda primeiro a amar você mesmo. Você tem que gostar de você, você tem que ser feliz com você. Enquanto você não for feliz com você, você não vai ser feliz com nada. É só uma máscara. Aqui em casa eu estou assim, eu não gosto de mim, tá? Lá fora eu sou alegre, feliz, todo mundo acha que eu sou feliz. Mas eu entro dentro de casa, eu não sou feliz, porque eu não gosto de mim. Primeiro aprenda a gostar de você. Depois, aprenda a gostar do próximo como você gosta de você. Isso é importante. Mas você só vai aprender a gostar do próximo se você gostar de você. Quem não se ama, não ama ninguém. É estranho, né? Não, mas eu amo meu filho. E você ama você? Deve amar. Se ama o filho, já aprendeu a amar. Isso é importante, né? E depois, então, você pode amar a Deus. Porque Jesus mesmo diz: você não pode amar a Deus se você não ama a quem você vê e você convive. Você vê e você não ama. Como é que você vai amar a Deus que você não vê? É só palavras. O sentimento tem que existir. Quando você aprender a amar você, você vai aprender a amar seu irmão e amar a Deus. Não dá para fazer o contrário. Não, mas eu amo a Deus, mas meu vizinho, é muito difícil, isso não existe. Tá? Ok? Bom, do princípio aqui, então, Jesus coloca a lei maior. É o amor. Tá certo? E o que tem a ver com resignação? É aí que vem. Você só pode ser resignado se você realmente tiver amor, compreensão, a paciência lá de Jó, né? Em João, no capítulo 6, versículo 38, Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso ele fala várias vezes na vida dele. E para todos. Por quê? Para deixar bem claro que ele podia ter escolhido, porque ele também tinha livre-arbítrio, mas ele não precisava nitidamente dele, porque ele já tinha o amor resolvido. Eu não vim fazer a minha vontade, não é a minha escolha, a vontade daquele que me enviou.
a resignação dele já começa aí. Ele aceita a condição de ter vindo, né, de todos os seus sacrifícios, tudo o que ele fez, né, era uma condição que Deus passou a missão para ele. E ele deixa bem claro, é a vontade de Deus. Mas é da vontade de Deus e ele deixou acontecer? Ele fugiu alguma vez para não ser morto? Fugiu. Mas ele precisava ter fugido, ele não podia ter saído voando, podia ter feito desaparecido, fazer qualquer coisa. E por que não? Porque apesar de ter a sua compreensão de tudo, né, saber que os homens não eram assim confiáveis, mas ele tinha uma missão para cumprir, então ele usava o seu conhecimento para atingir o objetivo final. Né? Porque se ele tivesse ficado esperando, na primeira oportunidade ele já tinha partido. Né? Não teriam dado chance nenhuma para ele. Ele tinha resignação, mas ele também sabia o comportamento humano. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 42, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. É estranho, né? Maria e José largaram ele lá. Mas não é isso. Você vê, segundo o costume da festa. Ele, como cidadão na época, né, ele obedecia também às leis judaicas. Ele era judeu. Então, o pai e a mãe e os parentes foram em caravana para Jerusalém e ele também foi junto. Ele era uma criança, ele acompanhava. Então, observa que ele está indo, ele não precisava ir nessa festa. Ele sabia de tudo. Ele sabia. Mas ele foi. Por quê? Era costume. Então, tinha o respeito. Ele não veio para desrespeitar. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, José e Maria, foram caminho de um dia. E então passaram a procurar entre os parentes e os conhecidos. Então, um dia depois, eles resolveram, a caminhada era longa. Um dia depois, eles falaram, está demorando muito para Jesus voltar aqui para nosso grupo, né? Vamos atrás dele. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Então, eles descobriram que ele não estava mais viajando com ele. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Será que Jesus era relapso, assim, com o pai e com a mãe? Não. Se a gente ficar lendo só uns pedacinhos, a gente vai achar estranho para nós. Jesus também pregava peça nas pessoas, né? Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Para ele era óbvio. Ele sempre tinha o propósito. Mas as pessoas não se ligavam tanto nisso. Mesmo Maria e José, que acostumavam com ele, não se apercebiam desses detalhes. Era como se fosse uma criança, falando, né? Então, era estranho. Mas ele já estava ali, com 12 anos. Estava na casa do meu pai. Então, ele estava trabalhando na sua missão. Né? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. José e Maria não entenderam muito bem. E desceu com eles a Nazaré,
e era-lhes submisso. Quando eles o encontraram, pediram que ele voltasse com ele, e ele foi. Então, ele era obediente a seus pais também. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Coisa de mãe, né? Deve ter ficado brava com ele, mas é Jesus, mas depois acho que perdoou tudo, né? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Diante de Deus, porque era lição. Diante dos homens, porque aqui é a obrigação da nossa crescer, né? Na teoria. Mas o crescimento diante de Deus não era o tamanho, né? Mas era na sabedoria e no seu comportamento diante da sua missão. Em Efésios, no capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, mais uma confirmação de que você deve obedecer, desde que esteja dentro da lei. Em Mateus capítulo 26, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Esse momento foi quando ele estava para ser preso, já no Monte das Oliveiras. Horto das Oliveiras. E ele diz, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas o motivo é resignação. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz, que era considerada uma morte horrível, de muito sofrimento. Em Hebreus, no capítulo 5, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Observa que não é obedeceram, é obedecem. Vale até hoje. Né? Essa frase foi escrita lá há mais de 2000 anos. Não, 2000 não, mas pelo menos uns 1800 anos. E ainda está na ordem do dia. A todos que lhe obedecem. Obediência, resignação, confiança. O rebelde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Existe sempre aquela razão. Eu sei, eu sou. Tudo eu. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras que o Divino Mestre possuía o tempo todo. Jesus era obediente a seus pais desde a sua infância. Nós vimos aquela passagem, né? Quando ele diz, da sua infância, e acima de tudo veio fazer a vontade de Deus. Por isso que ele disse, por que ele procurava? Não sabia que eu deveria estar lá. Para ele era óbvio, né? Dizendo essas palavras, que servia a missão altíssima, né, que tinha investido. Então Jesus desceu para os pais de Nazaré, e permaneceu obediente. Veja que ele não desrespeitou nem a Deus, nem a seus pais. Ele seguia a sua missão claramente, né? Sem dificuldade de lidar com as coisas. Jesus nos ensina que acima de nossa vontade, acima de nossos interesses, está a soberana vontade de Deus, diante da qual nos devemos curvar. E
que pela prece atraímos os bons espíritos, que vêm nos ajudar nas dificuldades e nos aconselham bons pensamentos. Dá-nos resignação e conforta-nos nas horas de sofrimento. É muito comum que até aqueles que não acreditam nem em Deus, né, na hora do sofrimento, a primeira palavra que vem na boca é, né? É Deus, é a Virgem Maria, né? É Jesus. Porque instintivamente nós temos dentro de nós a verdade. E a nossa verdade é que Deus existe, Deus é bom. Ele nos dá todas as condições para que a gente viva aprendendo, evoluindo para um futuro maior. É só nós olharmos para trás e observar a evolução na Terra, de quanto a humanidade já evoluiu. A violência está tão grande, já foi muito pior, muito, mas muito pior. Quanto domínio, ainda existe povos que dominam, né, que são dominados por governantes maus, porque nós ainda estamos longe, né, da perfeição. Mas na época antiga é só o que se vê. Era domínio, guerra, violência entre povos sem motivo aparente. Mas sempre foi a conquista, o poder, a força. E quando Jesus veio com essa resignação, esse carinho pela humanidade, ele era estranho. Por isso que esperavam o rei que vinha com todo o seu exército para esmagar o inimigo. Quem que era o inimigo? Jesus não tinha inimigo. Tinham pessoas que eram inimigos dele. É diferente. Ele não era inimigo de ninguém. Sendo espírito puro, o divino mestre não precisava sofrer. No entanto, ele sofreu para que pudesse mostrar-nos, pelo exemplo, a resignação, a obediência, a submissão com que devemos nos comportar diante das vontades do Pai. E não vamos esquecer que, diante desse fato, quando ele desencarnou na cruz, e, posteriormente, ele retorna e permanece junto com seus discípulos. Ele mostra que a vida não acaba. Eu tenho medo de morrer. Você tem medo de viver. Morrer é obrigatório, aqui do corpo. Mas a vida é eterna. Nós não temos morte. A única coisa que a gente tem que temer são nossos atos. O que nós fazemos de bem e de bom é a nossa bagagem para o futuro. Isso é importante. Devemos sofrer sem reclamar, visto que o nosso sofrimento nesse mundo, os nossos sofrimentos são necessários ao nosso progresso espiritual. Felizes serão os que sofrem com paciência e resignação. Mas vale lembrar que tem sempre aquele que tem mais dificuldade. E isso é normal. Todos nós somos diferentes, estamos em fases diferentes da vida, da evolução, mas a humanidade toda está evoluindo. E cada um de nós é responsável por o que está sendo. Então, cabe a nós estarmos inseridos nesse conteúdo da compreensão das leis divinas, da resignação, da aceitação, da melhora. Tudo isso é importante. No Sermão da Montanha, Jesus coloca: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São ditosos, porque se quitarem,
São ditosos porque se quitam, pagam a dívida. E porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Tem um preço? Tem. Ah, mas então Deus cobra? Não. Nós erramos, nós consertamos, né? E nós ganhamos. Revista Espírita. O Espírito Superior recomenda. A Revista Espírita de janeiro de 1860. Tá? Conselhos de Família, por Allan Kardec. Tenham confiança em Deus e procurem instruir-se nas verdades imutáveis e eternas que lhes ensina o livro divino da natureza. Ele contém toda a lei de Deus, e os que sabem ler e o compreendem são os únicos a seguirem o verdadeiro caminho da sabedoria. Que nada do que vejam seja negligenciado, porquanto cada coisa traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, elevar a alma para Deus e dele aproximá-la. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal. O primeiro, para praticar o bem. O segundo, o mal, para evitar. Antes de formular um julgamento, volte sempre o pensamento para o eterno, para Deus, que os guiará ao bem e não os enganará jamais. É nosso foco, é o nosso futuro. Nós temos as nossas famílias terrenas e pode ser que não tenhamos um convívio muito bacana, porque somos pessoas diferentes, estamos aprendendo. Mas observe que esse detalhe é importante. Deus tem que estar na nossa família, independente da nossa família toda estar em Deus, né? Ele estará lá, mas para ele estar lá realmente presente, ame a você, ame o próximo, ame a Deus. Compreenda suas necessidades e o que Deus pede para você. Segue seu coração, sabedoria, inteligência. E quanto àqueles que não forem obedientes ou resignados, ou seja, aqueles que não cumprirem as suas provas ou não suportarem as suas expiações, terão que recomeçar. Precisamos pensar no nosso futuro. Precisamos querer ser melhores. Isso é importante. Jesus nos traz em cada ensinamento motivo para que a gente acredite nele. Na simplicidade com que ele veio, nasceu, viveu, trouxe os ensinamentos que nos conduzem a dias melhores. Tenhamos a fé necessária, mas tenhamos a ação necessária. Sejamos corajosos, respeitemos as leis divinas e usemos o amor como a ferramenta da nossa vida. Obrigado. Maria pediu para que eu fizesse a oração de encerramento, então convido todos, nesse momento sereno que estamos, conectados com Jesus, com o plano maior, Deus, os bons espíritos que nos conduzem pelos bons caminhos. Agradecemos ao Pai por esse momento de oportunidade, mais uma vez conhecer parte de suas leis, que seja estímulo, Pai, ao nosso coração, para que possamos nos fortalecer nessa longa caminhada que temos. Pedimos a vós que nos abençoe todos os dias, para que sejamos fortes, que possamos
possamos ajudar a todos com a nossa sabedoria. Que o nosso coração seja sempre seu. Obrigado pelo carinho, por todo esse amor. Que assim seja.